Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 6º encontro do nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung. A gente já tem vindo aí de vários encontros com muita informação que vai se complementando. E hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre ego, self e individuação. Então, olhando para o self, principalmente dentro da ótica de Jung, da psicologia analítica, o conceito, a tradução, digamos assim, desse conceito de self é o si mesmo, E a gente vai abordar um pouquinho hoje sobre esse termo e também outros variáveis que esse termo acaba abarcando. Acho que a Aline, teu microfone tá ligado, tá fazendo um ruído. Isso. Então vamos lá. Então, o self, ele é conhecido dentro da psicologia analítica também como o arquétipo central, que vai trazer, como um grande significado aí, essa união do consciente com o inconsciente. E vai representar, então falando sobre o conceito do self, a psique como um todo, por isso a gente também acaba ouvindo alguns termos como a totalidade psíquica, Então, também tem essas representações. O Jung vai trazer e chamar essa questão do self, como já comentei aqui com vocês, como essa totalidade da psique. O ego, ele vai representar apenas uma pequena parte dessa psique. Tem um exemplo muito legal que traduz bem a questão do self e do ego, que é o seguinte: é como se o ego fosse a luz que está ligada nessa sala aqui, iluminando, enfim, e o self fosse o sol lá fora. Então, façam um pouquinho essa relação, imaginem numa figura de linguagem aí, numa linguagem do como ser, que é muito comum também na psicologia analítica, essa questão. A gente já comentou num encontro anterior de um sonho do Jung, que ele teve da chama da vela, em que ele exemplificou, traduziu, o inconsciente mandou isso para ele, como se a chama dessa pequena vela fosse a consciência. E tudo que estava escuro era o inconsciente. Nessa mesma relação a gente amplia e vê o self agora como o sol. Vamos, trazendo as bases aí para esses conceitos irem ficando cada vez mais fortalecidos. Então, o ego e a consciência, já que o ego é o centro dessa consciência, ele vai representar tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que a nossa psique experimentou e conhece. Já o inconsciente e o self, que é o centro virtual dessa instância, ele vai representar tudo aquilo que a gente ainda não conhece, ou que talvez seja ignorado, ou que ainda talvez a gente nunca conheça. O ego, ele vai se movimentar nesse campo da consciência. E aí nós temos uma questão que Jung coloca, que o ego, e esse, já que é o centro da consciência, ele vai ser alimentado por essas correntes contínuas que o inconsciente envia até ele, seja através dos sonhos, seja através das fantasias, enfim, de vários outros mecanismos que tem esse inconsciente para se comunicar conosco, Então, o ego, ele tem um papel importante também, A gente já falou de outros encontros que não é preciso matar o ego, não, a gente precisa desse ego
Porque ele é o agente individualizante. É ele que vai trazer, ele que vai administrar, na verdade seria a melhor palavra, essas correntes do inconsciente que querem chegar à consciência. Esse inconsciente que quer ser conhecido. Então, o ego vai fazer esse meio de campo, né? Então, ele é esse agente individualizante também, ele é muito importante. Como eu falei para vocês já aqui já no início, o self, ele é o arquétipo central. Nós temos vários arquétipos, a gente vai falar sobre isso já já, mas é importante a gente redefinir também o conceito do arquétipo. Não tem como falar de si mesmo, se ele é o arquétipo central, se a gente não olhar para que é o arquétipo. Então eu trouxe algumas elucidações aqui para a gente discutir rapidamente o conceito de arquétipo, para daí então a gente falar do self, que é o arquétipo central, tá? Então, o arquétipo vocês já sabem, né? Os arquétipos são essas imagens primordiais que dão sentido a esses complexos mentais aí que nós vivemos, de histórias que são passadas de gerações a gerações, desse conhecimento, do imaginário, do algo que está além da nossa existência egóica aqui nesse mundo. O arquétipo, ele vai além, ele fala de estruturas inatas da psique humana, de coisas que são imateriais. Por quê? Porque são fenômenos psíquicos, né? Então aí a gente entra nessa questão, mas me prova isso. Já falei isso várias vezes, nós não podemos cerrar o cérebro lá, agora vamos encontrar o arquétipo. Não, porque ele é um fenômeno. É a mesma coisa que tentar encontrar o amor, que tentar encontrar a fé. Elas existem, mas eles existem, mas são fenômenos, né, psíquicos ali. Então o arquétipo, ele serve dessa matriz, como uma matriz da própria expressão mesmo, para o desenvolvimento dessa psique, né? O arquétipo, ele é herdado por essa psique. Nós, no nosso momento que nós nascemos, esses arquétipos já vêm juntos conosco. Muitas vezes eles vão ficar lá, adormecidos e tudo mais, mas a potência nós trazemos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Em 1912, o que aconteceu? O Jung, escrevendo e também trabalhando nesse conceito dos arquétipos, das imagens primordiais, ele começou a reconhecer na sua própria autoanálise e também nos seus pacientes com quem ele tratava, ele começou a reconhecer essas estruturas na vida, reconhecer, na verdade, né, na vida interior, tanto na dele quanto nesses pacientes, né? E ele foi perceber que esses arquétipos, eles se repetiam na história da humanidade e que eles tinham alguns aspectos em comuns, que eram a autonomia desses arquétipos e a questão também da luminosidade. Pode fazer pergunta sim, Marcel. Deixa eu abrir a Aline perguntou aqui para o Marcel. Não, pode fazer. Quiserem contribuir, fiquem à vontade. É interessante a gente ir trocando ideia assim. Quem quiser pode fazer. Eu separei aqui também um livro da doutora Anice da Silveira, que vocês já devem ter visto, que é As Imagens do Inconsciente. Ele contém quase 270 ilustrações ali dos pacientes esquizofrênicos que a doutora Anice tratou. Gente, vou folhear rapidamente aqui só para vocês
verem, quem ainda não conhece, é um livro que vale super a pena, porque ele tem muita imagem, assim, é bem interessante. E o que a doutora Anise vai falar? Separei aqui também só um trecho, que é um fragmento aqui do prefácio, que corrobora exatamente nessa fala aqui do grupo hoje. Então, diz assim, a página 13 aqui do Imagens do Inconsciente, Nise da Silveira, editora Vozes. Esse livro contém dados reunidos através de muitos anos de experiências vivida no hospital psiquiátrico. Meu trabalho não se inspirou na psiquiatria atualmente predominante, caracterizada pela escassa atenção que concede aos fenômenos intrapsíquicos em curso durante a psicose. Ao contrário, meu interesse maior, desde cedo, se dirigiu no sentido de penetrar, pouco que fosse, no mundo interno do esquizofrênico. O mais importante acontecimento ocorrido nas minhas buscas de curiosa dos dinamismos da psique foi o encontro com a psicologia junguiana. Jung oferecia instrumentos de trabalho, chaves, rotas para distantes circunnavegações. Delírios, alucinações, gestos, estranhíssimas imagens pintadas ou modeladas por esquizofrênicos tornavam-se menos herméticas se estudadas segundo o seu modo de investigação. E também não lhe faltava o calor humano, de ordinário ausente nos tratados de psiquiatria. Esta psiquiatria, como já começava a ser praticada em outros lugares, tem por meta ajudar o doente a entender conteúdos arcaicos, invasores do consciente, originário dos estratos mais profundos da psique, não como realidade concreta, segundo o que está acontecendo na situação psicótica, mas visa guiá-lo através da elaboração difícil e sofrida desse material na qualidade de linguagem simbólica. Então, a própria doutora Anise aqui, né, corroborando nesse entendimento de que, aqui nesse caso, eram os esquizofrênicos, né, mas isso se aplica a todos, inclusive nós aqui, como estudantes, enfim, né, dessa área. Esse material está nesse inconsciente aí e vai se expressar através da linguagem simbólica, através da arte, e vai mostrar caminhos, como ela própria colocou aqui, rotas que vão conduzir. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas rotas aí no decorrer. Então, na concepção do Jung, o inconsciente, e nesse caso o inconsciente coletivo, né, tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, esse inconsciente coletivo é quem promove essas tais imagens. Quem ainda não viu o vídeo de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, volta lá na playlist e confere, né? Então, esse inconsciente se comunica, manda essas imagens. Em 1919, o Jung vai trazer esse conceito, então, de arquétipo, onde ele faz esse uso do termo, né? E aqui, já que a gente está falando de arquétipo, de símbolo, tudo mais, é importante a gente distinguir o conceito de arquétipo de uma imagem arquetípica. É como se a imagem arquetípica fosse a roupa desse arquétipo. Como a gente vai conhecer ele, né? Lembrando que ele é um fenômeno psíquico. Os arquétipos, eles vão ser atemporais. Eles vão caminhar pela história da humanidade, pelas culturas, pelas eras, permanecendo, se apresentando com diferentes roupas, aí que é importante a gente perceber,
com diferentes roupas, mas com a mesma essência, né? Daqui a pouco a gente vai falar também de alguns outros conceitos aí em que Jung vai se apropriando também. Lex, Oi. eu tenho uma dúvida já, posso perguntar? Claro. Deixa eu ver. Porque você falou assim que nós herdamos os arquétipos, né? Mas nos meus estudos eu entendo que a gente herda o arquétipo. Então, nos seus estudos, né? Porque cada um lê um livro, vai agregando outras coisas, você entende assim, que nós herdamos vários arquétipos no nascimento, que você falou isso lá atrás, e eles vão se manifestando através dessa roupagem. Ou a gente herda o arquétipo e ele se manifesta através de várias roupagens? Não, na verdade é assim, a gente tem infinitos arquétipos dentro de nós. Alguns vão se manifestar em determinada fase da vida ou não. Entende? Mas nós carregamos dentro de nós, pelo menos ao meu entendimento, tudo que eu tenho percebido, que a potência do arquétipo, ela é inata. Ela existe dentro de nós. Agora, se a gente vai se identificar em uma determinada parte da vida com um arquétipo, depois vai mudar um pouco, vai se identificar mais com o outro, aí é o curso natural da vida de cada um. Mas eu entendo que esse inconsciente, já que é algo interior, ele carrega todas essas possibilidades. É aquele exemplo do pinheiro, né? Do pinhão. O pinhão pode ser um pinheiro, ele tem a potencialidade de ser um pinheiro grande, frondoso. Da possibilidade, né, de vir a ser. De vir a ser, mas ele pode ser um alimento de um pinhão que vai para a brasa. É que nesse exemplo do sol eu pensava assim, né? Para você entender a minha dúvida, que tinha o sol, que é o arquétipo, o grande arquétipo. E os raios que chegam até mim são esses outros arquétipos que eu consigo perceber. Por exemplo, né, eu vou elocubrar aqui, arquétipo de Zeus, de Afrodite, entendeu? Que daí eu entendia isso como uma imagem arquetípica desse grande arquétipo, que daí seriam os raios solares. Por isso que eu te perguntei como que é o seu entendimento. Uhum. E pode ser, porque se a gente olhar para a própria questão desse divino do arquétipo, esse divino pode se manifestar de diversas formas. Por isso eu entendi que era um grande arquétipo nos meus estudos, era o Sol, e o que eu conseguia ter acesso são os raios, porque se eu chego diretamente no Sol, eu me queimo muito rápido. Então, assim, só para a gente discutir aqui, né, discutindo no bom sentido, para ir compreendendo melhor, porque é um conceito bem profundo. E tem outro ponto que a gente coloca também, que os próprios conceitos, eles têm níveis de profundidade. Isso. Por isso que eu deixo gravado até a data, gente. Eu tô falando isso dia 27 de novembro de 2020, às 21 horas e 21 minutos. Amanhã eu posso ter uma compreensão maior, não que isso esteja errado hoje, mas para esse exato momento... É por isso que eu tô te questionando, para saber assim, né? Eu tinha uma outra compreensão. Como que é essa sua, para ver, né? O que a gente pode expandir mais. Exatamente. Não é de certo ou errado, tanto que a psicologia analítica não vai para esse certo e errado, né? Só para a gente poder ir expandindo mesmo. Isso aí. Obrigada. Maravilha. Então, aqui, ó, eu até coloquei depois aqui umas outras questões. Quantos arquétipos existem? Pode existir qualquer número, gente. É infinitas as manifestações. Né? E esses padrões arquetípicos, até colocando complementando ali o que a gente estava conversando com a Aline, eles esperam esse momento de se realizar. A gente pode olhar isso num simples fato do arquétipo da mãe, do arquétipo do pai. É como se esse arquétipo tivesse instalado desde o momento lá em que a menina está com a boneca nos braços, aquele arquétipo já está instalado. Mas ele ainda, digamos que não se realizou, né? Até chegar o fato, né, o dia que essa menina vai se tornar uma mulher, vai poder ser mãe, e esse arquétipo então viria
né, nessa manifestação física. Mas ele sempre esteve lá em potencialidade, né? Então, é exatamente o ponto que eu tinha colocado aqui, de alguns estarem mais ativados no momento, outros menos. Então, isso a gente já falou. E como que esses arquétipos vão ser ativados? A gente estava até falando esses dias no grupo, o pessoal estava falando, o que vocês acham sobre ativação de arquétipo, né? E aí rolou uma discussão e tudo mais. Não vou entrar no mérito da questão agora, mas respondendo a pergunta aqui do como que esses arquétipos são ativados, eles são ativados pelas situações que nós temos no cotidiano, no nosso dia a dia, né? Esses comportamentos a gente vai evidenciar algumas vezes, e na maioria das vezes, em momentos de crise, né, onde esse ego às vezes acaba um pouquinho mais vulnerável e exposto a entrar em contato com esses conteúdos, e também de diferentes outras formas aí que a gente já comentou. Separei uma frase aqui bem interessante que fala assim, complementando o que a gente está conversando hoje. Os deuses são metáforas de comportamentos arquetípicos e os mitos são encenações arquetípicas. Vou repetir. Os deuses são metáforas de comportamentos arquetípicos e os mitos são encenações arquetípicas. E por que essas encenações? Porque é a única maneira que a gente consegue ver essas estruturas psíquicas. Não tem como cerrar o crânio e achar lá dentro. É uma estrutura que aí se manifesta através dos mitos, através das culturas, através das religiões, de infinitas expressões, né? Da arte e tudo mais. Então, o conceito do arquétipo, Jung vai se basear nas ideias platônicas ali, como se estivesse nessa mente desses deuses, né, que vão servir de modelo para a humanidade, né? Então, separei aqui uma parte que fala, voltada mais ao conceito das palavras aqui, que diz assim, na língua grega anterior a Platão, ideia ou eidos, né, não sei exatamente a pronúncia, eram empregados sobretudo para designar a forma visível das coisas, a forma exterior e a figura que se capta com o olhar. Em Platão, ideia e eidos significa a forma interior, ou seja, a natureza específica da coisa, a essência. Platão usa ambos os termos para indicar a forma interior, essa estrutura metafísica ou essência das coisas de natureza puramente inteligível. Então a gente fica por aqui nesse conceito de arquétipo, só para a gente fechar e não se estender muito. E agora a gente vai voltar para os conceitos do ego como centro da consciência e o self como centro desse inconsciente. Então, claro, para vocês já, tranquilo, a questão do ego ser o centro da consciência, do self ser o centro desse inconsciente. Para o self, ele vai abarcar algo maior, né? Como a gente estava falando ali do sol, ele vai incluir a consciência. Ele vai incluir o ego também, se a gente fosse dar essa forma, digamos que física para ele, né? Jung, ele vai partir do seguinte princípio. Quando o bebê nasce, ele ainda não tem um ego. Ele não tem ainda, então, essa consciência. Ele vai construindo essa consciência e vai se afastando
tratando desse inconsciente. Sei que é difícil entender isso, vou dar exemplo para ficar mais fácil. É como se a gente fosse ver o conceito de um leito de um rio. Esse rio, ele vem de uma nascente. Mas depois ele se torna grande e pode até esquecer dessa nascente. O self é como se fosse, né, a linguagem analógica ali, de novo, como se fosse essa nascente, do qual esse ego nasce e se torna consciência. No momento em que, depois que essa criança nasce, ele vai ter essa cisão nessa psique, principalmente voltada a essas duas instâncias, esse consciente e esse inconsciente. E a gente vai ficar a vida inteira, quiçá a gente consiga caminhar um pouco rumo a essa individuação, nessa briga aí desses dois centros. Né? Digamos que ali até no conceito freudiano, ali isso acaba sendo parecido em alguns aspectos. O self, ele vai ter outros nomes também, né? Além de ser esse centro virtual aí do inconsciente. O primeiro nome que ele ganha é próprio centro, né? Como a gente está falando aqui. O outro nome que também é comum o self receber é a Imago Dei. Vocês já ouviram falar sobre esse conceito? Imago Dei é como se fosse a imagem de Deus no nosso interior. Já já a gente fala mais sobre isso. É importante a gente olhar, principalmente quando a gente vai trabalhar a questão da etimologia da palavra, que o conceito de self, ele vem do alemão, que seria o das Selbst, né? Só que em alemão, o que acontece? A gente não tem gênero. Então, esse self, ele não vai ser nem masculino, nem feminino. Ele vai ser neutro. Porque não tem o e nem tem a, né? Não tem o menino, a menina. No alemão não tem. Então, seria um termo neutro. Em inglês, a gente vai chamar do próprio self, né? E em português chamaríamos do si mesmo. De onde nasceria, aí tem uma chave, né? Nasceria essa psique humana. Nasceria a alma humana. Então, o próprio conceito desse si mesmo, dessa Imago Dei, ele traz, digamos que uma divindade empírica e interna nesse conceito da própria imagem de Deus, do divino na nossa alma. Já já a gente amplia um pouquinho sobre isso. Então, o Jung vai dizer que o bebê, a criança, né, ela vai nascer com essa estrutura latente, como a gente estava falando ali da questão do pinheiro, que vem com todas as possibilidades que a vida pode trazer a esse ser em diversas circunstâncias, as mais diversas circunstâncias, né? Após o nascimento, esse segundo centro, que agora seria a consciência, né, o próprio ego, ele vai sendo construído também. E aí acontece o que acontece com todo mundo. O próprio ego, a própria pessoa vai se identificando, né, com
apenas aquilo que sabe, com essa própria consciência ali, e a própria questão da cultura, e ela vai se identificando cada vez mais apenas numa polaridade, apenas com o ego. Isso quer dizer que o si mesmo sumiu? Não. Esse si mesmo vai continuar presente, mas de uma forma inconsciente. E aí entra também mais, intenso processo analítico de fazer esse inconsciente conhecido. Então, em poucas palavras, eu sei que é muito difícil falar em poucas palavras um conceito que é tão amplo e tão profundo, mas é como se o ego nascesse desse si mesmo, mas ainda não tivesse consciência disso. E aí vem o processo do autoconhecimento, para até então ele reencontrar essa face divina que ainda habita ele, né? Aí a gente, nesse eixo do ego e do self, a gente vai ver, como a gente já estava comentando aqui, das relações simbólicas, dos mitos que vão defender isso, né? E exemplificar isso, né? E na própria arte, né, na própria religião, a gente vai ver as culturas pintando, criando representações desse centro, dessa divindade. Cabeça vai... Aquele emoji lá do grupo com aquela cabecinha estourando assim é bem simbólico, né? Vamos lá? Então, a gente partindo que esse si mesmo é uma vertente inicial, a gente começa a criar um pouquinho de problema ali, porque a gente já começa a ver de quem que é essa briga interior que a gente, às vezes, né, se vê no meio, né, dessa disputa aí. O que a gente tem a ver com isso? Posso, como eu sempre comento, né, posso passar a vida inteira sem saber isso? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas, muitas vezes, a gente vai sofrer os efeitos dessa luta, né? Desse inconsciente. Aí a psicanálise vai corroborar muito para esse conceito né? do inconsciente somático, o inconsciente psíquico também. Porque esse inconsciente, ele quer se fazer conhecido. E aí vem esse duelo. Porque o ego, ele tenta se manter como centro da consciência, de achar que é ele que manda, de achar que é ele que é o dono do pedaço, e aquele inconsciente vindo de forma muito forte através dos sonhos, através dos sintomas, que é pior ainda, né? Para quê? Para se tornar, para querer ser conhecido, para querer se tornar consciente. Então a gente olha que um processo da própria expansão de consciência, de um trabalho interior, inevitavelmente, dependendo do processo que a gente caminha, a gente vai se deparar com essa demanda de tornar esse inconsciente conhecido. Ai, mas que maravilha, vou tornar meu self conhecido, meu Deus, vou descobrir o Deus que habita em mim, tudo vai ser lindo, maravilhoso, né, o divino. Gente, meu Deus, se fosse só o lado luminoso, né?
Lembra que a gente estava comentando no encontro passado, um dos primeiros aspectos que a gente vai se defrontar com isso é a própria sombra, né? E aí o que nós vamos percebendo? Que muitas vezes, eu estava até comentando aqui com o Marcel antes de começar oficial, que muitas vezes a gente fica na terapia, no processo de análise, só levando situações do dia a dia, situações egóicas ali, só daquela superfície ali. Por quê? Porque às vezes a gente não quer se confrontar. Não, mas eu quero me conhecer e não sei o quê, fora os complexos, né? Exatamente. Quero me tornar conhecido, quero tornar esse inconsciente conhecido e tal. Não é bem assim. A gente vai se confrontar com muita coisa, com muita demanda. E que sim, tem os seus perigos, não digo que não tem. Né? A gente vê a própria esquizofrenia como um exemplo de pessoas que não deram conta de ter uma estrutura também egóica para dar conta, né? Seria a palavra bem dar conta desse conteúdo inconsciente. E aí, às vezes o inconsciente acaba vindo com muita força e aí desestrutura completamente os casos de psicose que a gente vê e tudo mais, né? Então, é um trabalho árduo e laboroso, né? Mais uma vez, aí quando a gente fala de unir essas duas instâncias, esse inconsciente com esse consciente, a gente percebe mais uma vez esse conceito do religare, né, que a gente sempre acaba esbarrando aí nas nossas conversas, né? Que seria o que essa religação? Dentro da ótica da psicologia analítica, gente, isso que é o objetivo do nosso estudo aqui. Seria essa assimilação dessa consciência por esses conteúdos aí do inconsciente. Só que, olhando para esse conceito do religare, quando eu faço um processo de assimilação do inconsciente, pela primeira vez isso vai ganhar um sentido intrínseco de religação. Porque com quem que eu estou me religando? Eu estou me religando comigo mesmo. Com o meu self, com o si mesmo, com esse aspecto da própria essência, da própria natureza, do que me é próprio, do que me é inerente. Tem, claro, o seu gosto, né, de se, nossa, vou entrar em contato comigo mesmo. Mas não é fácil, né? Não quero desanimar ninguém, mas é trabalhoso. Então, esse religare, esse unir essas instâncias que estavam divididas, que estavam fragmentadas, o próprio conceito do indivíduo, né, dividido. Quando isso se une, eu conheço os aspectos da minha natureza, isso vai se amalgamando, né? A Sônia sempre gosta de dar um exemplo que é como eu tivesse açúcar e água. Um representando o consciente e um representando o inconsciente. Quando essa individuação, quando isso começasse a interagir um com o outro, eu não veria mais o que era água e não veria mais o que era açúcar. Eu vejo essa água doce. O que é um processo longo, né? Não pode ser curto? Pode, né? Às vezes tem saltos assim, né?
o Saulo, né, Paulo, que teve uma experiência luminosa, né, mas enfim, vem como um grau mesmo de consciência. Então, a gente começa, de fato, a entender isso. Sobre os perigos do self, aqui a gente já acabou comentando. Quero ver o que mais que eu separei. Então, voltando agora, depois dessa longa introdução, aí a gente pode falar um pouquinho sobre individuação. Não teria como falar sem ter feito essa explanação aí. Então, o Jung, ele vai perceber a individuação como a união dessas instâncias, né, do inconsciente e do consciente, onde o produto da individuação seria esse processo da integração de tudo isso refletido na nossa personalidade. E aí eu digo um ponto. Esse grupo, ele é para todos, mas ele não é para qualquer um. Né? Porque é necessário encarar isso, né? E integrar isso na personalidade. É como se essa integração, esse processo, eu fosse entrando cada vez mais em contato com essa totalidade psíquica. Deixa eu ver aqui os comentários, vamos ver o que o pessoal está comentando. A Lilian, fiquei mais de 10 anos em análise, rodando em círculos, resolvi uma questão numa psicose, mas voltei. Exatamente. A individuação é um processo e não um alvo a ser alcançado. Edgar, perfeito, Marcel. A Lilian coloca ali o processo dessa andando em círculos, né? A gente já falou sobre isso. O próprio caminho da individuação, se a gente fosse expressar ele, o espiral é um exemplo lindo que a gente pode ilustrar o conceito desse caminho da individuação, né? É a circumambulácio, né? A gente já falou também, o povo no deserto que andava em círculos, né? Representando tudo isso também. A Von Franz, o que ela vai dizer aqui, ó? Os processos reais de individuação, o consciente chegar a um termo com o próprio centro interior. Como se eles entrassem em termo. Um manda, o outro obedece. Esperamos chegar lá um dia em nosso processo, né? Quero ver o que mais que eu separei aqui para a gente conversar. Sobre a orientação do self, surge uma sucessão de imagens arquetípicas, gradualmente aproximando cada vez mais os seus aspectos fragmentários do self e da sua totalidade. Que a gente fala, né? Então a gente vai chegar quando exatamente essas duas instâncias se encontrarem, né? Achando que vai ser só um lindo segundo da vida em que isso vai se encontrar e tudo vai mudar. É um processo, gente. E como que isso vai se elaborar? Através da compreensão dessas imagens psíquicas, que vem através dos nossos sonhos, das fantasias e de tudo que a gente já falou aqui. Não é, tô aqui, agora pulei lá. Lembrem, por isso eu falei, a questão do espiral. Você vai andando, indo em círculos e cada vez se aproximando mais desse centro. Não é um pulo daqui para cá. É um caminho. E o que a gente vai encontrar nesse caminho? O que irá nos conduzir nesse caminho? As imagens simbólicas, os arquétipos que vão se manifestar através dessas imagens.
Gente, e aí, ó, eu pontuo novamente a importância de ter um caderno dos sonhos, um caderno onde você vai colocar o que você está sonhando, as imagens, as suas imaginações ativas, todo esse processo, porque é ele que vai dar a rota perfeita para esse caminho. É o próprio inconsciente que quer se fazer conhecido. Ele vai entregando pistas para você. Pistas de qual é o teu caminho. Às vezes você não entende no primeiro instante. E é isso que a gente já vem falando aqui. Às vezes a gente não entende o sonho, a imagem simbólica. Gente, tem símbolos que eu estudo há anos. E cada vez eles se revelam como uma expressão diferente, trazendo um conhecimento diferente, me apontando caminhos diferentes. Um exemplo que eu trago para vocês, a própria serpente, a cobra. Gente, é um símbolo poderosíssimo, que traz um conhecimento assim, simbólico, não só simbólico, mas arcaico, presente em muitas mitologias. Cada um vai ter os seus símbolos, os meus vão ser diferentes dos seus. Alguns podem ser parecidos, às vezes os caminhos acabam se cruzando. Vocês conseguem hoje perceber quais imagens arquetípicas aí têm inundado a mente de vocês nesses últimos tempos? Já tem tido a possibilidade de ter alguns relances do que esse caminho vai se apresentando? E não acho que o caminho vai se apresentar assim, ó, você vai viajar daqui para outro país e ele vai dar exatamente o pulo. Não, ele vai te dar passo a passo mesmo. A grande maioria das vezes vai ser passo a passo. E trazendo e fazendo a gente mover a nossa própria fé em percorrer, em trilhar esse caminho. Né? Então, é muito interessante observar, né, essas questões aí. Então, não deixem de fazer os cadernos terapêuticos, caderno dos sonhos, cadernos mágicos, aí como vocês quiserem chamar. Então, a questão dos próprios arquétipos aí que nós temos, né, falando um pouquinho do arquétipo central hoje na relação com o próprio self, e até mesmo que a Aline colocou no início do encontro, nós teremos mais arquétipos entre nós. Mas o grande objetivo deles nos é conduzir a esse arquétipo central. Primeiro, a gente vai passar por esse arquétipo da sombra e se confrontar com a própria sombra, mas é ele que nos irá conduzir aos próximos passos. Aí, a questão da própria ânima e do ânimos, nesse entendimento, né? E a gente também precisa até entender e estar apto para decidir se é isso mesmo que a gente quer. Não quero fazer um caminho como esse, que a gente vai se defrontar com muitas coisas. Né? Lembram da questão da árvore, do que o Jung fala, né? Das raízes, que elas precisam serem profundas também para essa árvore poder crescer. Hoje eu vim até com uma camiseta especial aqui, ó, que tem esse desenho. Então é um símbolo muito, muito poderoso que vai trazendo. E como eu estava comentando aqui da própria mitologia, existem sim conhecimentos que nos mostram caminhos,
que nos mostram mapas de onde essa psique vai poder caminhar. Dentro da psicanálise, dentro da psicologia analítica, a gente é muito ligado à questão dos mitos, né? Enfim, desde Édipo a muitos outros, mas existem centenas, existem milhares de mitos, né, para a gente poder conhecer, não só das culturas mais que a gente está acostumado a ouvir, mas de outras dezenas de culturas também, né? A própria Cabala também mostra um processo interno aí, um mapa mental muito interessante de se observar, que tem um conhecimento infinito dentro dela. Então, assim, a própria psicologia, o próprio estudo do inconsciente, ele não vai se limitar. Pelo contrário, ele vai se expandir cada vez mais. O que a gente traz aqui, nossa, é muito pequeno, assim, perto da potencialidade que isso alcança. Porque, mais uma vez, eu falo, não adianta só tentar entender isso no racional. Não tem validade nenhuma se não tiver essa experiência vivenciar empírica da coisa mesmo. Porque aí, de fato, que tudo vai tendo cada vez mais sentido, né? Então, voltando um pouquinho ali da questão do que eu citei do ânimos e da ânima, eles vão desempenhar ali, de fato, um papel mediador entre esse ego e esse self. Senão, se a gente se jogar no próprio self, a gente não dá conta. Então, a gente precisa ir aos poucos. Essas camadas dos nossos olhos, da nossa consciência que está fechada, que a gente está procurando abrir, e tentando, e buscando, e lutando, e lendo, e aprendendo, elas vão se abrindo por, primeiro, esses arquétipos mais iniciais ali, digamos, em que você vai se confrontar, para daí, então, você ir caminhando no teu processo de evolução, né? Então, aqui, um exemplo, assim, mais prático, né? Só para a gente não ficar nos conceitos aí, algo muito imaterial. A gente vai ver também os arquétipos, não só na questão da ânima, do ânimos, né? Mas nas próprias figuras, né? Então, por exemplo, um arquétipo aí que vai nos apresentar o próprio self, digamos assim, que nos aproximar dele mesmo, né? O velho sábio, a velha sábia, enfim, que vai nos trazendo um pouquinho desse self. Então não adianta, não, vou entrar em contato com o meu self amanhã e não sei o quê. Vamos devagar, né? Não é bem assim. Por quê? Porque você pode entrar em contato amanhã com o teu self, não ter ego suficiente e não conseguir voltar de lá. E ficar esquizofrênico ou outras psicopatologias que a gente está acostumado a ver. E aí não consegue voltar. E por que a pessoa alucina? Porque ela está em contato com algo muito poderoso dentro dela, com uma instância muito além. E que a psiquiatria moderna, mais mecanicista, racional e tal, não olha ainda para a subjetividade desse indivíduo. A doutora Anísia da Silveira, gente, ela foi uma... Vocês já sabem que o nome da minha gata é Nise, né? Em homenagem à doutora Anísia da Silveira. Então, vocês imaginam o quanto que ela é especial, né? Então, é um assunto aí bem importante, né? Chega a dar um calor aqui. Coloquei mais uma frase já para a gente ir caminhando para o fim, que é o seguinte: tudo isso pode ser observado como um caminho de acesso. Então, nesse itinerário da mente
inconsciente para a mente consciente. É os dois lados, né? Pedi e vos será dado, né? Não foi isso que a gente aprendeu? Então, na própria religião em si, ela vai se fundamentar também nessa ideia dessas imagens. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ver com os olhos, né, esses olhos aqui, mas a gente vai sentir. Então, o que as religiões nos fazem? Elas nos emprestam essas imagens. E aí a gente tem uma experiência com o luminoso, tem uma experiência com o sagrado? Sim. Mas no fundo, a gente tem uma experiência com a nossa própria psique, com o nosso próprio si mesmo, que vai abarcar, né, também, segundo a psicologia analítica, nesses conceitos aí da individuação, do divino, né? E vai esbarrar em alguns conceitos aí voltado mais à psicologia também das religiões, né? E a gente vai poder olhar para isso e vai ver que essas estruturas são idênticas. Não só dentro do cristianismo, mas em diferentes religiões, a gente vai ver que a estrutura acaba sendo praticamente a mesma. As imagens mudam, as roupas que esses arquétipos vestem são diversas, mas a essência, a natureza acaba sendo a mesma, né? Pessoal, então, como objetivo mesmo e o próprio atributo dessa individuação, nós podemos dizer que o grande objetivo desse processo é o desenvolvimento da nossa personalidade. Não mais numa personalidade fragmentada, identificada apenas com uma parte, né? Só com a consciência em si, com o ego, mas entendendo que existem forças que atuam dentro da nossa psique, né? Que vai nos propiciar o entendimento, né? Lembrando que para Jung a consciência ela vai receber esses conteúdos do inconsciente e a gente vai passar de fato a vida toda, né? Fazendo essa relação ali, né? E vai conduzindo a nossa vida em relação a isso, né? Então, aqui tem uma frase também que eu separei, já para a gente ir caminhando para o final, que diz assim: em outras palavras, a pessoa se torna consciente no que tange a ela ser tanto um ser humano único, como ao mesmo tempo um homem ou uma mulher comum. Porque o que acontece? Não, você vai individuar, você vai ficar individualista, você vai achar que é isso. Gente, não é esse o objetivo. Não é achar que você é maior que o outro, mas nem que você é menor que o outro também. Mas é reconhecer o teu tamanho e a tua grandeza. Não inferiorizando um para você ser maior. Não, você vai reconhecer a tua grandeza também. Você vai reconhecer o que a Aline colocou aqui, o verdadeiro valor. E aí, mais uma vez, né, toca aquele ponto ali do que de fato acaba sendo intrínseco.
desse religar intrínseco com as nossas próprias verdades. E aí, você não precisa mais da verdade do outro. Você não precisa mais da verdade do teu analista. Você não precisa mais da opinião dos outros. O analista vai se tornando um amigo teu, em que você vai dividindo o teu processo. Mas é a tua verdade, é o teu eixo. Depois que esse eixo ego-self começa aí a se equilibrar, você vai conhecendo de fato quem realmente você é. E aí que tá, eu acho que é aí que começa a brincadeira. Que aí a gente sai daquela coisa só egóica, só do dia a dia ali, e começa a ver essa potencialidade que habita o nosso ser, e a gente pode fazer dele conhecido. Pessoal, eu sei que é um assunto denso, difícil de compreender, mas teria mais algumas coisas aqui para a gente pontuar hoje, mas eu sei que é muita informação, e essa informação ela tem que ter base, né, para ela cair ali, ela poder assentar. Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, para que se vocês quiserem assistir de novo, né, às vezes está fazendo alguma coisa e está ouvindo, ou está concentrado mesmo ouvindo, anotando, porque são fichas que vão caindo. Não é no soco, no grito, no pontapé, não é alguém que tem que desejar isso por você, não é o teu terapeuta, não é o teu psicólogo, não é o teu analista, é você mesmo que precisa de fato querer isso e bancar isso, né? Porque não quero desanimar ninguém, às vezes eu venho com essa, né? Mas é interessante observar isso. Para fechar, tem uma frase aqui do Jung, que ele fala assim, os símbolos do self, às vezes, são idênticos à deidade. E seus sobretons religiosos. Ele fala isso no volume 16, parágrafo 474. Alguns pontos aqui que eu destaquei. Então, o próprio Jung vai, né, replicar isso, que essa individuação seria, sim, a vida com essa instância divina que habita em nós, né? Como a própria psicologia analítica vai evidenciar. Mas que ela requer sim um devotamento, né? Você ser devoto disso, não no sentido de você abaixar a cabeça e só receber, mas de você abaixar a cabeça para você poder olhar para você mesmo e encontrar essa instância aí poderosa dentro de você na tua jornada. Eu desejo a todos uma excelente jornada aí. A gente daqui 15 dias se encontra para o último encontro aí desse ano. E aí a gente tem umas férias aí para vocês curtirem, fazer os cadernos, para daí ano que vem a gente conversa daí para a gente ver como a gente vai fazer. Também os horários de muitas pessoas devem mudar, mas aí na próxima semana, daqui 15 dias, a gente se encontra aí para conversar um pouquinho mais. Espero que o encontro de hoje tenha gerado aí mais questões, mais dúvidas, mais indagações aí para a gente poder elaborar nos nossos sonhos, nos nossos cadernos, nas nossas análises e através dos desenhos, enfim, das expressões artísticas aí, que esse inconsciente seja rico, porque ele seja rico na tua vida, que você possa conhecer a riqueza dele
e expressar isso daí também através dos movimentos artísticos é primordial. Então, fica aí o meu convite para vocês e até a próxima.